Salve, meus irmãos, Pai Jonathan aqui novamente. Eu vou gravar esse vídeo para vocês, esse vídeo do nosso módulo 4, e nós vamos conversar aqui sobre defumação. Sejam todos muito bem-vindos, axé a todos e vamos lá. Então, pessoal, quando nós falamos de defumação no terreiro, normalmente a primeira coisa que a gente pensa é o turíbulo. Vou colocar uma imagem de um turíbulo aqui. Com o carvão em brasa, e a gente coloca ervas ali e faz fumaça. Mas em si, o fundamento da defumação ele é muito mais rico do que somente o fazer fumaça. Existem várias coisas aqui que nós podemos elencar para a gente poder focar no nosso estudo. Primeiramente, o ato da defumação é o ato de purificação do ambiente. Você utiliza de alguns elementos terrenos de magia, que é a manipulação da energia, para poder purificar o ambiente, ou as pessoas, ou certos objetos, certo? Para isso nós utilizamos do fogo, então nós utilizamos de essência ígnea, precisamos da brasa, precisamos do fogo. Nós precisamos do reino vegetal, então da essência vegetal com as suas ervas, seja elas desidratadas ou verdes ou secas. Ainda nós precisamos de toda a nossa essência eólica em si, do vento, do ar, para poder fazer o fogo queimar, para poder fazer a fumaça se deslocar. Só nisso nós já temos 3. O ato, então, a primeira defumação que nós encontramos no terreiro é a defumação inicial para se abrir uma gira. É a defumação que se faz para purificar o ambiente e a casa em si. Há casas que essa defumação é feita antes de qualquer uma pessoa entrar. Há casas que essa defumação é feita no meio do ritual. Há lugares que essa defumação fica na porta, onde todo mundo que entra se defuma e vai para dentro do salão. Então, esse ato, nós temos alguns pontos que a gente precisa focar nele agora. O ato de defumar a casa é necessário para limpar a casa. Todas as pessoas que entrarem lá dentro, elas vão estar presentes num ambiente com energias boas, ou talvez energias ruins que a gente precisa mandar embora, energias positivas, energias negativas, ondas energéticas modificando o campo astral de cada pessoa. Em um vídeo mais avançado eu vou explicar sobre isso. Mas todo o ambiente que nós estamos, ele vai influenciar a pessoa. Então nós precisamos limpar o ambiente para isso. Com isso é feito a defumação, pode ser o próprio pó, tem pozinhos que queimam em brasa sem precisar do carvão, mas a minha preferência na minha casa é que seja com o carvão, porque aí nós usamos o fogo junto, não só a defumação passa pela casa, mas o fogo passa purificando também. Então, para a casa isso é importante porque se o terreiro fica um certo tempo fechado, ou normalmente as giras no terreiro ela é semanal, então ela passa 6 dias fechada, 1 dia aberto. Precisa-se se limpar aqueles miasmas que ficam no ambiente, forçando a casa a ficar mais pesada. Então essa defumação ela vai quebrar essas energias negativas em várias partículas, e essas partículas nós conseguimos encaminhá-las. Pense nisso da seguinte forma: quando o terreiro fica muito tempo fechado, isso serve para a nossa casa também, quando tem muito entulho, quando a gente deixa as coisas muito tempo estragadas, comida velha, várias situações assim. Aquele ambiente se torna propício para condensar energia. O que é isso? Aquela energia ruim, originária de algum meio, vamos usar aqui, por exemplo, a comida estragada na nossa casa. Ficou lá na geladeira, aquilo começa a criar uma energia ruim que começa no campo astral da casa em si a colocar como se fosse várias manchas no ambiente, várias manchas pretas ali. E é a defumação que vai conseguir particionar essa mancha, englobar elas nas suas ervas, no seu fator manipulador da erva, e direcioná-la para poder eliminar esse mal. Então acontece da mesma forma no terreiro, pode fazer na sua casa. A defumação, quando ela é feita na pessoa, no seu campo astral, no seu campo mediúnico, na sua aura, no seu perispírito, temos várias designações que são coisas diferentes, mas nós limpamos tudo isso com a defumação. Quando ela é feita no médium, a pessoa, normalmente nós
puxamos a fumaça para o nosso corpo. Então a fumaça está na nossa frente, a gente puxa ela. Não é um ato só de cumprimentar, é de puxar aquela fumaça para você dar a permissão. Se você só deixa a fumaça passar por você, ela vai encobrir o seu corpo aonde ela tiver acesso. A hora que você puxa ela para você, as suas mãos conseguem manipular aquela fumaça, aquela energia e trazê-la para sua aura. Não necessariamente você precisa que toda aquela fumaça englobe o seu corpo, não é essa a necessidade, mas as suas mãos puxando aquela essência e passando pelo seu corpo, já traz aquela energia para o seu corpo e o seu próprio corpo consegue manipular isso e disseminar as energias ruins que estiverem presas em você. Normalmente, as casas orientam os filhos a girarem em torno de si mesmo quando você está fazendo a defumação. Então você está aqui, a defumação chega na sua frente, você puxa para você, quantas vezes for possível que a pessoa estiver ali na sua frente, puxa para você, passa pelo seu corpo, vira de costas, deixa que a defumação passe pelas suas costas e volta de frente. Há casas que a doutrina é que você saúde o chão logo em seguida. Na minha casa eu sigo isso, que é o ato de você reverenciar o orixá das ervas e o orixá do fogo. Então você saúda o chão e agradeço por esse descarrego, tá? Há casas que não tem esse ritual e também não há problema. Então esse ato dessa defumação, você limpa a sua aura para ficar naquele ambiente que também está limpo. Assim, tanto o local quanto as pessoas estão limpas, purificadas para poder fazer seu trabalho. Após isso, essa é a primeira defumação que nós temos. Nós temos outras. Temos a defumação que até não se chama muito disso, nós temos o comum de falar passe ou descarrego. Passe ou descarrego. Quando um caboclo, um preto velho em si, um guia, ele está com algum fumo, cigarro, charuto, cachimbo, cigarro de palha, um incenso, pode ser um incenso quadradinho ou aqueles incensos de vareta, tá bom? Eu vou deixar as duas aqui, ó. E essa defumação, essa erva, também tem o mesmo princípio. Dependendo da erva utilizada, ela pode descarregar mais, ela pode eliminar mais energia, ela pode concentrar energia. Então, ela tem esse princípio de descarregar. Porém, no entanto, contudo, o fumo, normalmente o fumo de corda, né? Mas o fumo utilizado nos cachimbos, no charuto, no cigarro de palha, ele tem uma outra função também. Essa defumação, esse fumo utilizado pelo guia, ele não serve só para eliminar o ambiente. Não é só a fumaça para poder manter o ambiente purificado ou a pessoa sentada na sua frente ou para poder limpar. Não é só para isso. O fumo, ele pode ser usado enquanto o guia está fumando, mesmo sem dar atendimento, está ali na gira e ele está fumando. Esse fumo, essa fumaça, essa energia em volta do campo astral do médium, ela fortifica a sua ligação com o espiritual. Por quê? Enquanto você está incorporado, enquanto um guia espiritual está vibrando em você, irradiando é diferente de vibrar, tá? Quando esse guia está vibrando em você, você está incorporado, o seu corpo vai sempre tentar tirar esse guia de você, porque ele é um intruso, é como se fosse um vírus no seu corpo. O seu corpo vai ficar sempre tentando tirar ele, porque ele está invadindo a sua matéria. A nossa matéria ela vai sempre agir dessa forma. Eu vou falar num outro vídeo, um vídeo extra, sobre os sintomas da mediunidade e explicar como isso funciona. Mas sempre vai tentar fazer isso. A fumaça, o fumo, vai fazer com que essa irritabilidade do corpo com o espírito, sempre tentando repudiar esse espírito, fique mais branda, com que o corpo relaxe mais e aceite. Não estou falando que a erva vai fazer a pessoa ficar em situações alucinógenas, não é isso. A fumaça, a essência da erva em volta da matéria do filho faz com que a ligação espírito-matéria fique mais forte. Com isso, o campo astral da pessoa, o nosso corpo em si, vai ser mais difícil para ele afastar esse espírito que está ali incorporado. Então o fumo também serve para isso, para fortificar o elo entre os dois. Normalmente, vocês já devem ter visto em algum terreiro, se não já para aprender, quando uma pessoa nunca incorporou, ela está ali com suas mãos, começando a sentir energia vibrando, num processo de desenvolvimento de incorporação.
Os guias algumas vezes começam a soprar aquela fumaça do charuto, do cachimbo, na pessoa. Não é para descarregar ela e tirar coisas ruins nesse momento, mas sim para fazer essa ligação ficar mais fácil, facilitar a troca de energias no corpo. Então, esse é o nosso segundo tipo de defumação que nós temos, que são os guias manipulando o fumo, manipulando a fumaça, para poder limpar ou energizar. Vamos usar essa palavra no momento. Ele pode ser usado para mais uma coisa. A defumação, ela é utilizada no fator da... eu vou chamar assim o fator do cruzamento, mas da manipulação de energia para consagrar algo. Então, é um fator consagrador ali. Como assim? O fumo, ele além de todas essas funções, a erva queimada, a fumaça dela, essa mistura do reino vegetal com o ígneo, consegue concentrar energias em algum objeto. Então, é o ato que nós chamamos no terreiro de cruzar um objeto ou fazer alguma consagração a ele. Por exemplo, eu faço uma guia, entrego para o guia e falo: meu pai, essa guia é uma guia de proteção que eu vou usar o dia inteiro, o senhor pode cruzá-la para mim? O guia normalmente vai usar alguns objetos, comumente se usa a pemba, eu vou falar sobre a pemba em outro momento, mas normalmente se usa a pemba, se eu não me engano eu já falei de pemba lá no nosso módulo 1, tá? E se usa o fumo. A hora o guia vai ali e faz algumas cruzes, os símbolos colocados em elementos são cruzes, é o ato de cruzar, é o ato de consagrar. Por que cruzes? Você une a força irradicional com a força vibracional. Você une o Orum com o Aie. Então você sempre vai fazer cruzes, cruzar a energia. E então ele cruza, aí ele pega aquele fumo e ele bafora sobre aquele elemento. Esse ato, a hora que ele terminou o seu cruzamento e ele coloca essa erva junto, ele consagra aquele objeto, podendo se tornar um amuleto, se tornar uma guia de proteção ou outra forma. Mas essa é a nossa terceira forma de defumação, é a consagração dada através do fumo ou da fumaça. Ela pode ser através de um incenso, pode ser através de um turíbulo com ervas, você passa o elemento sobre aquelas ervas, certo? Então, esses três tipos de defumação são as mais comuns que nós encontramos nos terreiros. Defumação de purificar, para poder limpar todo o ambiente, uma defumação de consagração e uma defumação de energização, tá? Bem, a defumação é algo muito sério no terreiro, não é qualquer pessoa que pode lidar com as ervas, porque num terreiro, tudo que existe dentro de um terreno, ele tem uma certa permissão, ele tem uma certa energia, e pessoas consagradas para esse fim conseguem abrir esses campos espirituais. Se qualquer pessoa fazer uma guia, cruzar ali, acender um cigarro e baforar, aquele elemento não vai estar cruzado, só vai estar se a pessoa tiver a permissão para isso e souber manipular isso. Não é qualquer pessoa que pode fazer brasa e jogar ervas em cima, tá bom? É isso então, nosso vídeo sobre defumação termina aqui. Espero que eu tenha explicado direito. Caso tenham ficado com dúvidas, por favor, pode mandar um comentário. Quem quiser pode mandar em particular também. Eu vou estar fazendo outros vídeos do nosso módulo e do nosso curso e outros vídeos extra também. Axé a todos, muito obrigado, até mais.